O vídeo de hoje, de número 11, ele vai tratar sobre Madame Bovary. Madame Bovary, nada mais, nada menos que o nome dela é Emma Bovary, origem francesa, e cujo autor desse romance é Gustave Flaubert. Essa fotografia que está aqui no celular, né, de Gustave Flaubert, que nasceu em 1820 e morreu em 1880. Gustave Flaubert produziu uma das maiores obras literárias do mundo, através desse romance Madame Bovary. Essa versão que está aqui é da editora Nova Fronteira. Eu não vou tratar da narrativa do romance, eu vou colocar alguns contextos históricos e sociais e dizer do que se trata o romance. Deixar para que os leitores leiam, porque é um livro excelente, né? Não é à toa que ele está entre os maiores romances da literatura mundial. Então, Madame Bovary, que é nada mais, nada menos que em 1856, no século XIX, quando foi produzido, gerou uma controvérsia. Inclusive, Gustave Flaubert respondeu judicialmente por insinuações à juventude, às meninas da época, e inclusive o editor da revista que foi publicado, os livros, a série literária, e a editora, a gráfica também. Então foram três: o autor, Gustave Flaubert, a editora e a gráfica responderam judicialmente por insinuações da juventude. Foram absorvidos. E por que insinuações? Porque foi um livro que tratava de romance, cujo tema da época, desde o século XVII, XVIII, XIX, que o romance trata das questões do amor, né, da felicidade eterna, da vida conjugal para sempre, do príncipe encantado. Então, era isso que se tratava, os romances desses séculos, e que, no século XIX, Gustave Flaubert trata dos personagens do local histórico da Normandia, na França, aonde nas vilas cunhou os personagens desse romance. E Emma Bovary, que foi uma menina que viveu nos primeiros momentos da sua juventude em convento, e no convento aonde as questões morais e religiosas eram muito rígidas, e o que se tinha de contravenção era ler romances de amor, que era proibido, e terminou ela adquirindo exemplares e lia, sonhava, fantasiava com o verdadeiro amor eterno, a fantasia da vida prazerosa, da relação conjugal eterna. Então as moças desses séculos viviam à base dessa, dificilmente buscava outros tipos de aprendizado, além de servir a família, de ser uma boa mãe, uma boa mulher, dona de casa. Então era costura, era ler algumas coisas de prendas, dificilmente rompia esse universo. E foi assim que o romance Madame Bovary ele foi tratado na sua narrativa. E no convento, lendo esses livros, se entusiasmou, criou seus sonhos, suas simbologias, suas fantasias, e vai para a vida real. Na vida real, ela casa com um rapaz chamado Charles Bovary, que
era chamado, dito como médico, mas não era médico. O médico era o pai dele, que era um cirurgião famoso, e ele, nas escolas, recebeu muito, ele recebeu muita assim, gozação, muito bullying hoje, né? Seria o bullying, por ser aquele cara mofadinha, todo diferente e tal, e não se chegou a formar como médico. Ele tinha como se fosse um inspetor, alguma coisa na área de medicina, e era conhecido como médico. O médico para cá atendeu, e não era e desde já a gente coloca que no livro é colocado que não era um excelente profissional. E assim também foi sua personalidade, foi sua vida, que levou a situação que o romance traça. Então, termina a Emma Bovary, a Madame Bovary, tendo amantes na sua vida, teve 2 amantes, né? E desses amantes, Rodolfo e Leon, e ela, inclusive, chegou a se entusiasmar, não acreditando, fruto, inclusive, das suas fantasias. Eu tenho um amante, como se fosse uma coisa, logicamente, que seu casamento não era contemplado na sua satisfação, na sua necessidade. E aí gerou a situação de o toque, né? Da simpatia afetiva com essas duas pessoas, e vieram a ser seus amantes, né? E essa situação de uma vida de classe média foi criando situações prazerosas, foi se endividando. O livro conta, inclusive, conhecer uma pessoa, como isso tem em todo o século, todas as pessoas. Conheceu um cara que vivia de negócio, esse cara de negócio começou a empurrar mercadoria, e dessas mercadorias criou endividamento, né? Assinou promissor, chegou ao ponto que piorou seus bens, e aí criou uma relação moral complicada. Qual foi o fim disso? Suicídio. Tomou arsênico, que era um remédio de rato, de um boticário que era amigo da família, que era um farmacêutico, e aí ter esse fim trágico. Esse fim trágico, ele leva a uma situação, inclusive, que criou na psicanálise, né? Não foi o fim, mas essa vontade dessa outra vida fantasiada pela leitura. Isso criou um termo chamado boverismo. Então, quando as pessoas começarem a dizer boverismo, já sabem o que é isso. É você ser uma outra personalidade, fruto daquilo que você fantasia. Então, o boverismo que foi fruto da vida de Madame Bovary foi justamente isso, das leituras que ela fez do ponto de vista de romances. Ela idealizou uma outra pessoa que ela não poderia ser. E isso aí gerou na psicanálise que Freud trabalhou, que Lacan trabalhou, a questão do termo boverismo, né? Então, o romance, que é um dos romances, ele rompe um pouquinho com aquele romance que já vinha com aqueles temas históricos, do amor, do príncipe encantado, da vida conjugal eterna, e aí começa a entrar no realismo, que esse realismo ele é cunhado dessas vilas da Normandia, da França, e gerou aqui no Brasil, inclusive, leitores assíduos de Gustave Flaubert, como Machado de Assis, criou versões diferenciadas do romancismo. Aquela pintura que o romancismo tece do ponto de vista de seu ideal, o Machado de Assis divergiu, vamos colocar assim, para uma situação literária do realismo, que é a vida como ela é, né? Então você tem do realismo de Machado de Assis, as versões do Cortiço, de Luiz Azevedo, do Mulato, do próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Você tem essas versões literárias no Brasil que consagraram romances fruto dessas leituras de Gustave Flaubert.
E, além de Gustave Flaubert, nesse mesmo período desse século, acontece o Émile Zola, o Balzac, o Honoré de Balzac, que são os cantores famosos, romancistas, que gerou todo, através da Europa, da França, né, essa visão de mundo. Então você tinha o romancismo feito pelos ingleses, pelos alemães, pelo russo, de cunho moral, e o que diferia o romance francês, o Gustave Flaubert. O Gustave Flaubert, o entendimento de romance pela França que o Gustave Flaubert ele implementou em Madame Bovary, era uma observação do outro, era uma forma insubordinável de você ver as fraquezas humanas. Então, é dessa maneira que o romancismo de Gustave Flaubert, francês, difere dos alemães, dos ingleses e dos russos, né? Então, no mesmo tempo de Madame Bovary, você tem um outro romance, Ana Karenina, de Leão Tolstói, russo, que também leva a suicídio, que é de cunho extremamente moralista, né? Onde a questão forte e moral é tocado. Então você tem nesses romances essa compreensão. O pessoal que vai, os jovens que vão fazer Enem, para aqueles que vão para a vida, né? Então é importante, sim, conhecer, ler esses romances, principalmente esse Madame Bovary, que tem uma história fantástica. O Gustave Flaubert passou 5 anos para escrever esse livro. As cartas que ele documenta sobre a situação que passou do ponto de vista da construção, né? As formas estressantes com que isso mostra o escritor, o literato, o que é que passa para poder escrever um livro como esse. Então, é importante se ler para se conhecer a história de Madame Bovary.